Financiamento imobiliário. No Alvo Certo de hoje vamos falar do direito do consumidor, ação revisional de contrato imobiliário ou ação revisional de financiamento imobiliário, com o professor e advogado Júlio César Sanches. Uma aula de direito que é muito importante. É informação, é conhecimento e é aula. Vamos juntos? Nós vamos falar sobre os juros abusivos e os financiamentos imobiliários. Vale a pena a gente falar que o imóvel é o maior sonho do brasileiro, né? Várias pesquisas demonstram isso. O imóvel próprio é o maior sonho do brasileiro. E muita gente se envolve em financiamento. Muita gente mesmo. Nós temos aí um percentual de 70%. 70% dos imóveis, dos negócios imobiliários, ocorre através de um financiamento imobiliário. Então 70% é muita coisa. Nós temos vários contratos diferentes, formas de financiamento diferentes, mas é importante trazer aqui na nossa aula de hoje. É uma aula de direito para você. Quando eu falo de juros abusivos, é importante você saber que nós temos o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 90. Essa lei é a lei de proteção ao consumidor. Professor, aplica ou não aplica nas transações imobiliárias no caso de financiamento? Sim, aplica sim, nós temos até súmula sobre esse assunto. Quando eu compro, negocio através de uma instituição financeira, vai ser aplicado sim o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Então isso é fato, isso tem súmula, está pacificado no nosso país. No mundo do direito imobiliário, dos negócios imobiliários, das transações imobiliárias, nós temos aí contratos diferentes do contrato de direito civil. Nós já tivemos uma aula sobre isso. Aqui nós temos contratos específicos. Nós temos o contrato preliminar, que é para amarrar o negócio, para fechar o negócio, também chamado de pré-contrato, ou ainda minuta contratual, vários nomes para o mesmo contrato. Temos o contrato de compra e venda, pagamento à vista, temos ainda o contrato preliminar, temos o contrato de promessa, que aqui no direito imobiliário existe uma diferença conceitual. Temos ainda a cessão de direitos possessórios, a cessão de direitos hereditários, a cessão de direitos, simplesmente feita no tabelião de notas. Então nós temos diversos contratos pontuais de direito imobiliário. Muitas vezes você compra um imóvel e tem por trás dessa compra o agente financeiro. Quem que é o agente financeiro, professor? As instituições financeiras. Elas praticam financiamento e querem realmente juros, né? Professor, isso é ilegal? Não é. O agente financeiro, ele vive disso. Ele empresta o dinheiro para você e cobra juros. Isso é legal. Professor, qual que é o percentual? Quero saber. Me fala, afirma para mim. Não dá. Se desse eu falava, hein? Não dá para afirmar. Sabe por quê? Porque essa questão, ela é muito subjetiva. Os nossos tribunais do Brasil inteiro não chegaram ao consenso que é juros abusivos. Cuidado. Nós temos sim alguns fundamentos, vários fundamentos, mas eu estou falando da prática. E na prática jurídica no Brasil todo não tem um consenso. Não tem um consenso o qual seria os juros abusivos. Então não dá para afirmar um juro fixado. Tal juro até tanto não é abusivo. Não dá para fazer isso, não dá mesmo. Porque tem que ser feito um estudo ao caso concreto. O que nós podemos fazer é alguns detalhes que a gente consegue verificar algumas evidências de juros abusivos. É importante você saber que o financiamento, empréstimos, comodato, diversos contratos diferentes. O juros abusivo, ele ocorre toda vez que ultrapassa uma tendência de mercado. Professor, onde eu vou achar isso, hein? Nós temos hoje o site do Banco Central. O site do Banco Central você consegue acessar com facilidade, é público, você consegue com facilidade ter acesso aos juros de mercado de 2015, de 2016, 2018, ou seja, por ano. Então, realmente, é ali que você pode achar evidências de juros abusivos. Professor, qual que é o nome da ação? Quero saber o nome da ação. Toda vez que tenha juros abusivos, que você consegue detectar com facilidade, mesmo sendo leigo, mesmo fazendo alguns apontamentos, entrando no site do Banco Central, você poderá usufruir de uma medida judicial. Qual que é o nome dessa medida judicial? Ação revisional de contrato imobiliário.
ação revisional de contrato imobiliário, ou ainda chamada de ação revisional de financiamento imobiliário. Tanto faz, é a mesma coisa, é ação revisional. Não confunda a ação revisional com a ação de rescisão de contrato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ação de rescisão de contrato, eu quero a rescisão do contrato, porque eu tenho motivos e eu quero rescindir o contrato. Então, outro objetivo, outra finalidade. A ação revisional é para rever o financiamento imobiliário. O grande objetivo da ação revisional de financiamento imobiliário, ação revisional imobiliária, vários nomes para a mesma ação, é reduzir, isso mesmo, alterar, ou até abater, hein? É isso mesmo. Em alguns casos, consegue sim abater no saldo residual. São ações complexas, são ações que não pode sair fazendo por fazer, tem que ser feita uma investigação antes, preliminar. Depois da investigação, o ideal é que você contrate sim um profissional da área que faça um cálculo para ver se existe sim evidências de juros abusivos e fique sabendo que é uma ação que sempre, 99,9%, o Poder Judiciário vai nomear um perito para fazer um laudo pericial para verificar se existe esse juros abusivo ou não, tá? Então, é uma ação que, se você não conseguir a justiça gratuita prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, você vai ter que pagar a taxa judiciária. Em São Paulo, 1% do valor da ação. Outros estados, nós temos uma diferença, né, de taxa judiciária. Tem estado que é mais, tem estado que chega a 4%, então vai depender de cada estado. Pago a taxa judiciária, qual que é o valor da causa, professor? E qual que é o valor da taxa judiciária? O valor da causa dessa ação é o valor total do financiamento, hein? Então, se você comprou um imóvel de 600 mil reais, 400 mil reais, 200 mil reais, esse é o valor da causa. Você vai pagar a taxa judiciária em cima disso. Por isso, quanto maior o valor do financiamento, do valor do imóvel, maior sua despesa em relação ao Tribunal de Justiça. A taxa judiciária será maior. É importante. Professor, então, qual que é o nome da ação? Ação revisional. Professor, quais as despesas que eu vou ter com essa ação? Você terá a despesa da taxa judiciária e ainda diligência, né, da citação, via correio, via oficial de justiça, são despesas que não dá para fugir. Além dessas duas despesas com o Poder Judiciário, né, nós temos então a taxa judiciária que vai depender de cada estado, porque ela realmente é tipificada em cada Tribunal de Justiça de cada estado, Tribunal de Justiça estadual. Nós temos também a diligência do oficial de justiça ou via correio. No Código de Processo Civil nós temos a ordem citatória, primeiro via correio, postal e correio, mesma coisa, depois oficial de justiça. Tem que pagar também. Essas são as despesas com o Poder Judiciário, né? Mas você terá também despesa com esse técnico que vai fazer esse laudo pericial, e é imprescindível, inevitável, você tem que juntar esse documento, é muito importante, mesmo sabendo que lá na frente vai ter uma perícia. Porque o perito, nomeado pelo juiz, ele já vai ter uma base, vai ter um laudo já juntado no processo. Eu não posso deixar só para o perito, é muito perigoso isso. Eu preciso sim juntar um documento, um laudo, e aí o perito vai comparar. Se ele falar que está errado esse laudo aqui, pelo menos ele vai mencionar o porquê está errado, ele vai fundamentar. Então não dá para fazer uma ação dessa sem um laudo seu, né? Você tem que ter o seu laudo. E aí o juiz nomeia o perito para que ele possa confirmar esse laudo. Então nós temos aí, você pode perceber que você tem no mínimo 4 despesas, né? Isso se não conseguir a justiça gratuita aqui em relação ao Poder Judiciário. Taxa judiciária, citação, laudo feito por um profissional da área e a perícia, tá? Então você vai ter isso sim. Essa ação, cabe o pedido de tutela antecipada, cabe esse pedido, tutela antecipada é a antecipação do pedido, o efeito liminar, cabe esse pedido sim. Provavelmente, dependendo do caso concreto, você pode conseguir êxito, e fato, né, que você vai ter a decisão definitiva que vai definir tudo, se sim ou se não. Claro que cabe recurso, se você perdeu a ação, ou se ganhou a ação, o banco também, a instituição financeira normalmente recorre, pode ocorrer um acordo no meio do caminho. Hoje o CPC, no artigo 319, o advogado ele tem que se manifestar a respeito da audiência de conciliação ou não, se quer ou se não quer, então pode ter uma audiência de conciliação, nessa audiência pode ocorrer um acordo também, não é muito comum, normalmente essa briga é uma briga que vai até o final, né? Professor, como que funciona isso no nosso alto grau de jurisdição? O interessante é que em diversas situações a nossa alta corte entende que exista sim abusividade, claro, fora do comum, né? Professor, o que seria o fora do comum?
fora do que está previsto no site do Banco Central, tá bom? Vamos juntos aqui, vem cá, olha só. Então, para tratar melhor ainda desse assunto, é importante você saber quais são os juros legais. Os juros legais no nosso país são os juros remuneratórios. Esses juros podem ser cobrados por instituições financeiras. Muitas vezes o financiamento ele fica abusivo, por quê? Além de ter os juros moratórios diferente do que foi acordado, o banco acaba cobrando taxas, acaba cobrando outras tarifas, isso não pode acontecer, tá bom? Lembrando sempre que cada financiamento vai depender das chamadas variáveis. Professor, o que são essas variáveis? Aí vem o tipo de contratação, tipo do financiamento, a data, altera tudo. Você faz um financiamento para pagar do final do ano para frente. Então, existe uma variável. Condições também do financiamento, tá? Então, isso é muito importante você saber. A súmula que o professor falou é a súmula 297, tá? A súmula 297 do STJ. Então, nossa alta corte, uma súmula do STJ 297, permite que eu possa aplicar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, né, nas situações que envolvam financiamento imobiliário. Por quê? Porque eu posso usufruir do Código de Defesa do Consumidor toda vez que eu contrate um serviço com uma instituição financeira. E não é só banco, né? Pode ser, além do banco, pode ser um consórcio, pode ser uma corporativa, pode ser tudo que entre no segmento gênero instituição financeira, tá bom? Qualquer produto vendido pelo banco para instituição financeira, eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de ação revisional, eu não preciso só discutir juros abusivos. Eu posso discutir também taxas, tarifas. Eu posso discutir na mesma ação um conjunto de situações que envolvam aquele contrato de empréstimo, que é um contrato de empréstimo. Então eu posso fazer isso também. Por isso muita gente, quando ingressa com essa ação, a ação fica com o valor da causa diferente, fica com outros pedidos, porque é o momento, sim, se você for fazer essa ação, é o momento de você verificar se existem outras abusividades no contrato. É importante que você aproveite essa situação para que você possa cobrar tudo na justiça, tá? Então isso é importante sim. Temos 3 passos antes de ingressar com uma ação dessa, né? Antes de ingressar com a ação de revisional. O primeiro passo é ter acesso ao contrato. Professor, meu Deus, mas eu tenho um financiamento e não tenho um contrato? Tá cheio de gente que realmente paga o financiamento e não tem a cópia do contrato. Cuidado, eu tô falando do contrato mesmo, hein? Sabe por quê? Tem muita gente que tem um resumo do contrato, igual seguro, né? Muitas vezes o leigo ele recebe a apólice e vira lá para a família, olha, recebi o contrato. E não recebeu o contrato, a apólice é um resumo. Você precisa receber a cópia do contrato. O brasileiro tem essa mania. Você precisa ter em mãos o contrato. Como que você vai entrar com uma ação revisional, ingressar com uma ação revisional, pensar numa ação revisional sem, no mínimo, ter acesso ao contrato? Então, o primeiro passo é ter acesso ao contrato. Se você não tem, você pede, solicita à instituição financeira que você financiou o imóvel, o agente financiador. Você tem que ter acesso. Não dá para falar em ação revisional, ou discussão, ou cálculo, se você não tem acesso a esse contrato. Pelo incrível que pareça, muita gente financia um imóvel, paga a prestação sem ter acesso. Isso acontece muito com carro, né? Sabe por quê? O brasileiro, ele vai, compra o carro e ele fala, qual que é a prestação? Quanto que vai dar? 2.000? Ah, essa eu consigo pagar. R$500? Essa eu consigo pagar. Nem olha o contrato, juros, não olha nada. Por isso, muitas vezes você não consegue juntar dinheiro. Você não sabe o que está pagando. Cuidado com isso, hein? O segundo passo, após ter acesso ao contrato, você tem que olhar pelo menos 3 situações. A data da contratação, isso mesmo. Porque a data da contratação é base para você entrar no site do Banco Central e verificar qual que é os juros ali. Juros de mercado. Sem essa data da contratação, como que você vai fazer esse cálculo? Essa informação tem que aparecer, sim, dentro do contrato, hein? Professor, meu contrato não tem essa data. Tem que ter. É a data da assinatura do contrato. Isso daí não tem como fugir. Tem que ter a data da contratação. Outra situação importante que tem que estar prevista dentro desse contrato, hein? Taxa de juros mensal e anual. Meu Deus do céu, quanta gente assina contrato de financiamento de carro, de empréstimo, de imóvel e nem olha a taxa de juros anual e mensal. Não pode fazer isso. O primeiro passo é ter acesso ao contrato. O segundo passo é ter acesso às informações básicas. A primeira informação básica qual que é? A data da contratação.
Segunda informação básica, que é o segundo passo, taxa de juros, anual e mensal. E a terceira, professor, o tipo de contratação. Sabe por quê? Porque você tem que ter acesso dentro do contrato. Qual foi o financiamento que você fez? Será que é um mútuo? Será que... Você precisa de acesso. Existem contratos diferentes. Empréstimo é empréstimo, mas tem várias formas de empréstimo. Então, com o contrato em mãos, sabendo a data da contratação, sabendo o tipo de financiamento, a taxa de juros mensal e anual, você consegue confrontar, fazer essa conferência com o site do Banco Central, tá bom? Então isso é primordial, hein? O terceiro passo, são 3 passos então. Primeiro já falamos, ter acesso ao contrato. Muita gente não tem, hein? Ou se não tem acesso a um resumo, acho que é o contrato. Segundo passo, identificar data da contratação, juros mensal, juros anual, tipo de contratação, tipo de financiamento. O terceiro e último passo, antes de ingressar com uma ação revisional, é comparar com os dados obtidos no site do Banco Central, tá bom? É o que eu tinha falado para você com muito carinho. O que é importante você saber? Essa diferença, quando você faz um cálculo e compara com o site do Banco Central, a diferença precisa ser maior que 10%, tá? Se a diferença não for maior que 10%, eu, professor Júlio, hein, vou orientar você a não fazer essa ação, porque você vai gastar dinheiro. Quero lembrar você que para ingressar com uma ação revisional de financiamento imobiliário, você vai gastar com o Poder Judiciário, taxa judiciária, citação. Pode ser via correio, via postal, que é a mesma coisa, oficial de justiça. Vai gastar com o laudo. Um profissional da área vai ter que fazer o laudo. Vai gastar com um perito e honorários advocatícios. Então, você tem um custo. Professor, compensa? Depende qual o valor que foi encontrado ali de abusividade. Porque se for menos que 10% ou até 10%, não compensa você fazer a ação. Tá? Então, passo essa informação para você, porque senão muitas vezes você gasta um dinheiro sem ter, sem poder. Tá? Então, não vale a pena. A abusividade deve ser revista, né? Tentar a revisão no Poder Judiciário, desde que exista uma diferença de 10%, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Se essa variável não chega a 10%, eu orientaria você a não ingressar com a ação. Trouxe um exemplo prático aqui. Olha só, como que você vai fazer então? Você foi no contrato. O contrato você assinou dia 10/10/2015. Aí você verificou que no dia 10/10/2015, lá no site do Banco Central, você verificou no contrato que o juros anual chega a 90,6%. Você vai no site do Banco Central e você verifica que os juros de mercado em 2015 foi de 27,6%. Professor, tem abusividade? Pronto, você já achou. No seu contrato está 90,6%. E lá no site do Banco Central, 27,6%, tá? Isso é um fundamento. Muita gente também calcula a tabela price, se existe um juros abusivo. Existem várias formas de aplicar o juros abusivo dentro de um contrato, mas essa é a mais segura, que você provavelmente conseguirá uma revisão com mais facilidade no Poder Judiciário, tá bom? Perguntas que foram feitas, inclusive, professor, hoje aqui no elevador, eu até anotei isso. O que é considerado juros abusivos? Não dá para saber, não dá para falar, é tanto, não dá. Depende do que está no site do Banco Central, não tem nada pacificado, nada fixo, tá? Depende. Juros abusivos é quando os juros é cobrado muito acima do mercado. Então, você vai localizar isso no Banco Central. Outra pergunta que foi feita, existe um valor único para os juros? Não, não tem. Não tem. Se você pegar o financiamento da Minha Casa Minha Vida, dos bancos, CTHU, são financiamentos, valores, juros diferentes. Então não tem um valor específico, um valor X, tá? Professor, qual que é o maior juros cobrado em um financiamento? Cartão de crédito, né? Cartão de crédito disparado, não tem jeito. Por isso tem que fugir de cartão de crédito. E consignado também, mas muito menor que o cartão de crédito. Então tá aqui também. Fundamento legal, nós temos o artigo 51 do CDC, tá? Do Código de Defesa do Consumidor, e a súmula que já foi falada também do professor. Bom dia, posso fazer a portabilidade de financiamento de um banco para o outro que tem menores juros? Olha só, José, melhorou muito, né, o direito do consumidor no nosso país a partir do Código de Defesa do Consumidor. Muitas coisas melhoraram. É um progresso constante. No financiamento imobiliário você pode, mas você vai ter muita dificuldade em relação a isso, tá? Mas você pode fazer sim. O primeiro passo foi o celular, né, a portabilidade da linha, e agora os financiamentos você consegue também. Vai depender da situação concreta, por quê? Precisaria verificar o tipo de financiamento que você assinou e a instituição financeira. Acredito que isso seja mais acessível no futuro. Hoje, nesse momento, ainda não.
mas existe a possibilidade sim. Se eu entrar com uma ação coletiva contra todos os envolvidos no mesmo empreendimento imobiliário, é aumentada a possibilidade de vitória judicial? Márcio, não oriento. Nós temos no Código de Processo Civil as ações coletivas, o uso do capião coletivo, mas precisa tomar muito cuidado, tá? Esse tipo de ação revisional, salvo exceções a um caso concreto, o ideal é que seja feita de forma autônoma, particular, cada um com o seu caso. É melhor. O judiciário brasileiro não gosta muito de ações coletivas. Por quê? Não é porque não gosta por não gostar, é porque é uma ação difícil de julgar. Cada um tem sua história, cada um tem a sua particularidade. Então toma muito cuidado com essas ações coletivas. O professor que é um estudioso do assunto em processo civil, eu verifico que o judiciário pede para desmembrar. Então se você ingressa com uma ação coletiva, o judiciário mesmo pede para desmembrar em virtude de segurança jurídica, tá? Então teria que analisar o caso concreto, mas normalmente essas ações devem ser feitas de forma autônoma, tá bom? Posso depositar as prestações compulsoriamente até sair o resultado? Pode. Quando você ingressa com uma ação revisional, dependendo do caso, você pode depositar em juízo, que é isso que o meu amigo está dizendo aqui. Pode depositar em juízo sim, mas precisa analisar cada caso. José, vamos dar um recado importante para nossos telespectadores aqui. Jamais deixe de pagar, hein? Se um advogado, uma consultoria que aparece um monte na televisão, virar para você e falar assim, olha, nós vamos cuidar disso, viu? Deixe de pagar daqui para frente. Vira as costas e vai embora. Sabe por quê? Porque isso é um golpe. Não tem nexo, não tem lógica. Se você assinou um contrato e deixa de pagar, você perde a razão. Você vai perder o bem. Tá? Não faz isso não. Discutir se existe juros abusivos é uma coisa. Deixar de pagar, você perdeu a razão. Então, em situação nenhuma, deixa de pagar. Tá? Isso é lorota, isso é conversa, não faça isso, vai acabar com a sua vida financeira. Isso não existe. Quem fala um negócio desse não sabe o que está fazendo. Vai embora, levanta, nem gasta mais palavras, assuntos, né? Vai embora. Vai embora porque está totalmente equivocada essa informação. Fiz um financiamento particular com a correção monetária pelo IGPM em 120 parcelas. Estou na parcela 60 e as parcelas já estão em dobro. Isso seria uma prática abusiva? Dilmas, pelo que você está falando, sim. Mas financiamento imobiliário eu preciso analisar cada caso. Então eu vou orientar você os 3 passos, hein? O que você vai fazer? Vai pegar o contrato, vai pegar uma folha de sulfite, folha de caderno, papel de pão e vai anotar data da contratação, juros mensal, juros anual, tá? Tipo de contrato. E aí você vai no site do Banco Central. Seria a primeira pesquisa para você analisar e se for mais que 10% a diferença, aí valeria a pena você fazer uma ação revisional, tá bom?